Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje eu converso com o oftalmologista Dr. João Bolzan e ele vai contar um pouco sobre os tipos de glaucoma e eu vou relatar um caso que aconteceu comigo e o tipo de glaucoma que eu tive e os cuidados que tem que ter aos primeiros sintomas. E também eu visitei a Casa Ricardo, que é uma casa de acolhimento transitório para pacientes SUS que precisam fazer tratamento aqui em Santos, que não residem aqui no município e precisam ficar hospedados em algum lugar junto com um acompanhante. Então, no programa de hoje, você vai conhecer um pouquinho também da Casa Ricardo. Isso e muito mais a partir de agora. Não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Bom, de repente você acorda e se dá conta de que uma das suas vistas, você não está enxergando quase nada, está com a visão totalmente embaçada. Algumas pessoas falam assim, deve ser porque eu acordei agora, coloca um pouco de colírio e continua. E você procura o médico, quando chega no médico, no oftalmologista, você recebe um diagnóstico de glaucoma. Mas como assim? Eu faço atendimento, eu faço as minhas consultas periodicamente e nunca tive um glaucoma. Sobre esse assunto eu vou conversar com ele, que é oftalmologista aqui da Benê, nosso querido Dr. João Bolzan. Tudo bom, doutor? Obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, esclarecendo essas dúvidas tão importantes. Doutor, esse caso que eu acabei de contar aconteceu comigo, né? Eu de repente acordei, a vista totalmente embaçada e sem enxergar e uma sensação de alguma coisa grudando. A primeira atitude que eu tive foi colocar um colírio, questão de minutos eu vi que não melhorou, corri para o seu consultório. E aí o senhor me deu um diagnóstico, glaucoma agudo. Como assim? Se todas, eu tinha passado 20 dias antes em consulta. Como é que é isso, doutor? Existem basicamente, são vários tipos de glaucoma, mas basicamente o que interessa para a gente, para não entrar em muito detalhe, são dois. Um é o glaucoma de ângulo aberto. O ângulo do olho, você imagina que a córnea e a esclerótica, que é a parte branca do olho, da conjuntiva, fazem aqui um ângulo em relação à íris, que é a parte colorida do olho. Esse ângulo pode ser aberto e pode ser mais estreito. Muito bem. O ângulo, quando ele é aberto, existe uma drenagem do líquido do olho para fora e a pressão não sobe. Só que, em algumas situações, essa drenagem começa a ficar dificultada, mas não é de repente, é aos pouquinhos. E aí a pressão do olho vai subindo devagarinho. Esse é o glaucoma da maioria das pessoas. O perigo dele o que é? Que ele não dá sintoma. Quando ele começa a dar sintoma é porque a visão já está prejudicada e ela vem de fora para dentro, o campo visual começa a diminuir. Então é por isso que a gente fala que tem que fazer revisões periódicas, mesmo que não sinta nada. Esse é o glaucoma de ângulo aberto, que pinga o colírio. Se você consegue identificar no início, vai usar colírio, talvez o resto da vida, mas não tem problema. O que aconteceu com você foi outra coisa. Você nunca teve glaucoma. Nunca teve o olho com a pressão alterada. O que ocorre? O seu ângulo não é aberto, ele é estreito. E com a opacificação do cristalino... Por causa da catarata. Que é a catarata. Sim, gente, eu tenho catarata já, né? Então, por causa da catarata, imagina que aqui é o ângulo que eu falei, assim. A catarata está aqui embaixo. Ela vai crescendo, ela vai empurrando o ângulo. Esse ângulo que já era estreito, a pessoa nasce assim, né? Já era estreito, fica mais estreito ainda. E no seu caso, ocluiu de repente. Ou seja, como se houvesse um entupimento. Vamos dar um exemplo bem assim, um ralo e ele entupiu. De repente. De repente e a pressão foi elevada. Por exemplo, uma coisa é o glaucoma de ângulo aberto, em que esse entupimento é gradativo. Ele entope Bom, você falou do ralo. Tudo bem. Vamos supor, o ralo tem vários buraquinhos. Aí entope um, entope outro, mas o outro está funcionando. Aí a pressão lá dentro aumenta. Agora, imagine entupir tudo de uma vez. O que acontece?
o ralo, teoricamente, explode, porque não tem, aquele líquido não tem para onde ir. Foi o que aconteceu. E o glaucoma agudo, muitas vezes, no seu caso não teve, mas é muito comum dar muita dor, embaçamento, porque o nervo começa a sofrer. E tem trabalhos já publicados, já faz algum tempo, que se você ficar entre 6 e 12 horas com a pressão nesse nível, há lesão irreversível no nervo óptico. Quando baixa a pressão, o nervo óptico volta a enxergar, mas não como era antes. E se deixar muito tempo, perde totalmente a visão. Então, é o tipo da coisa, é uma das urgências em oftalmologia. O glaucoma agudo tem que baixar essa pressão imediatamente. E se não baixar com um tratamento clínico, com um soro especial, colírios, tem que intervir cirurgicamente. Porque agora, não pode doutor, ficar alta. No meu caso, eu procurei o seu atendimento assim já à mesma hora. Eu não levei nem 2 horas com isso, com a visão desse jeito. Mas aí, como que fica? Eu lembro que o senhor fez um procedimento, eu passei por medicação na veia, vários colírios, e o senhor fez procedimento a laser. A gente tem até algumas imagens aí que eu estou fazendo esse procedimento. O que vem a ser isso, doutor? Isso é o seguinte, foi feita a medicação e a pressão do seu olho normalizou. Só que as condições do olho continuam as mesmas. O ângulo continua estreito. Então, o que a gente faz? Enquanto a gente não determina que é o momento de operar, que a hora que tirar a catarata, essa pressão vai diminuir, né? Faça o quê? Uma abertura na íris para aliviar, como se fosse um buraquinho a mais no ralo, tá? Para aliviar a pressão. Isso a gente faz com laser, sem cortar o olho. O laser vai e entra na íris e abre um orifício para aliviar a pressão, tá? Agora, a resolução mesmo do problema, para não ter mais risco, é a remoção da catarata. Para você ter uma ideia, tem pessoas que têm ângulo estreito e o cristalino, sem ter catarata ou com um pouquinho, ele é grande e ocupa um espaço que vai pressionando. Então, às vezes, você é obrigado a remover o cristalino, mesmo sem ter a catarata, para evitar que a pressão do olho aumente e dê um glaucoma agudo. Agora, doutor, quem está assistindo deve estar pensando assim, poxa, mas eu tenho catarata, será que eu corro esse risco também? Ou são poucos casos que acontecem esse tipo? Não, a maioria das pessoas não tem o ângulo estreito. Eu fui premiada, né, doutor? Notadamente, os hipermétropes é que tem. Ou seja, quem tem hipermetropia. Quanto mais alta a hipermetropia, mais estreito. Então, a pessoa realmente tem que ver numa avaliação oftalmológica, porque se o ângulo está muito estreito, quase fechando, antes que aconteça o glaucoma agudo, você faz o laser como uma prevenção para que não ocorra. Então, ou seja, por que a gente está contando essa história e eu resolvi fazer essa entrevista hoje com o Dr. Bolzan? Nós já falamos de glaucoma, mas contar esse caso, porque às vezes a pessoa acorda com a vista embaçada e acha que é comum, que não é nada, e esfrega o olho. A primeira coisa que a gente tem, a atitude é esfregar o olho. Está embaçado, vou esfregar, vou jogar água, vou colocar o colírio. E realmente eu fiz isso, eu coloquei colírio, eu lavei os olhos, não esfreguei, até por tantas entrevistas que a gente faz, ele sempre fala, evita coçar os olhos, esfregar. Mas a primeira atitude que as pessoas têm acabam sendo essas. E isso, se você não procurar o atendimento na mesma hora, as chances de você ter uma lesão e perder parte da visão é muito grande, né, doutor? É grande. E outra, no seu caso específico, não teve dor praticamente. Não é comum isso. O mais comum é ter uma dor insuportável. E às vezes a pessoa tem uma dor que reflete no rosto, aí vai para um pronto-socorro. Aí alguém vai lá investigar, pedir tomografia, vai dar analgésico e o tempo vai passando, né? E a pessoa tem que se atentar que
além da dor, o olho pode ficar vermelho e a visão fica muito embaçada. Não é embaçamentozinho, não, é muito embaçada mesmo. E isso tem que ser rápido, tem que ser urgente. E é só com o oftalmologista. A impressão que a gente tem é que a foto, por exemplo, você vai tirar uma foto, vai ver alguma coisa, está totalmente desfocado, uma neblina. Então, a sensação que eu tive ao acordar e olhar no espelho é que eu tinha uma neblina numa vista. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz, foi jogar o colírio achando que era ressecamento do olho. Mas, enfim, doutor, a gente fez esse tratamento, agora a gente está fazendo acompanhamento, mas e o glaucoma crônico? Aquela pessoa que tem o glaucoma, existe cura? Esse é mais perigoso, porque ele é assintomático. O que eu tive é mais perigoso? É e não é. Pelo seguinte, ele é mais perigoso porque como aumenta a pressão muito rápido, se você não trata logo, pode ter lesão no nervo. Em compensação, como dói muito ou como embaça muito, você corre logo para ver. O outro não. O glaucoma de ângulo aberto, a pressão vai subindo aos pouquinhos. A pressão normal gira em torno entre 10 e até 20, mais ou menos milímetros de mercúrio. A minha estava quanto, doutor? Acho que estava 40 e tanto, né? 48, estava muito alto. Então, vamos supor, você está com uma pressão de 12. Aí, de repente, por qualquer motivo, que não se sabe por que exatamente aparece o glaucoma, está relacionado a familiar, né? Não é hereditário, mas é familiar. Aí a pressão sobe de 12 para 16, tudo bem. 18, 20, 22, 24, com o correr do tempo. A partir de uma certa quantidade dessa pressão, de valor dessa pressão, o nervo óptico começa a sofrer. E que pressão seria essa? Cada um tem a sua. Por isso que a gente tem que determinar para cada paciente a pressão alvo, ou seja, é a pressão que é normal para ele. Eu posso ter uma pressão de 21 e não ter glaucoma, eu posso ter uma pressão de 20 e ter glaucoma. Depende de quanto o olho tolera essa pressão. E por que a pessoa não percebe? Porque é muito gradativo. E a visão começa a diminuir da periferia para o centro. Você não percebe. Quando chega mais ou menos aqui, você vê que alguma coisa está errada. Pessoa que esbarra, derruba copo, enxerga, senta para ver uma televisão, enxerga tudo de frente, né? Começa a ter, alguma coisa está errada. Aí procura um oftalmologista. Esse campo que o senhor fala é essa parte aqui nossa. Aqui a gente não e aqui. É o campo de visão. Aí você faz o quê? Você vai no oftalmologista. Aí ele descobre e vai tratar esse glaucoma. Só que o que perdeu não volta. É irreversível. Então, se você perdeu metade do campo visual aqui, não vai voltar. Por isso que o ideal é descobrir a pressão do olho aumentada antes de dar o glaucoma. Estou dando meu exemplo, eu nunca faço isso aqui nas entrevistas, mas é porque eu tive 15 dias antes em consulta com o Dr. Bolzan e tudo normal, como sempre foi nesses 20 e poucos anos que o Dr. Bolzan cuida da minha visão. Doutor, a relação glaucoma com diabetes, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm diabetes que também acabam evoluindo para um glaucoma. Sim, aí é um quadro mais grave, né? É o que a gente chama de glaucoma neovascular. Por quê? O diabético, ele tem uma deficiência de oxigenação no olho, na retina, no olho inteiro. Bom, como é que o corpo reage a essa falta de oxigênio? Tentando levar mais oxigênio para o olho. Através como? De novas veias que vão crescendo. Só que essas veias e artérias, elas crescem de uma forma descontrolada e vão bloqueando o ralo até fechar. Aí a pressão sobe. Só que é um glaucoma de difícil tratamento, porque às vezes na própria íris, para fazer o laser é complicado, porque está cheio de veiazinhas, cheio de vasos lá. E o diabetes, ele continua. Você tem controle, mas não tem cura. Então, quem tem diabetes pode estar sujeito a ter esse glaucoma. Agora, o ideal é não chegar nesse ponto.
é tratar o diabetes, que o diabetes ele é parecido com o glaucoma de ângulo aberto nesses casos. Ele não dá sintoma no começo. Ele vem do nada, né? Vai fazer um exame de sangue. A pessoa não sente nada. Por isso que tem que fazer. Porque o diabetes pode levar à perda da visão, se não tratado. Doutor, quero agradecer e deixar o recado. Qualquer coisa que você notou uma diferença na sua visão, um olho vermelho, uma dor no fundo do olho, né? O glaucoma, eu não tive dor, mas é uma dor no fundo dos olhos, ou uma dor de cabeça estranha, procure o seu oftalmologista o mais rapidamente, porque assim você vai estar preservando, iniciando um tratamento e preservando a sua visão, não é isso, doutor? Exatamente. É fundamental que as pessoas entendam que a prevenção é tudo, não só no olho, mas para tudo, mas nos olhos principalmente. Então, não espere ter o sintoma para procurar um oftalmologista. Procure de rotina, uma vez por ano, não tem nada? Ótimo. Eu estou enxergando bem, não quer dizer nada isso. Não quer dizer nada, porque você pode estar enxergando bem e estar com problema. E hoje nós temos condições, com a tecnologia, com o conhecimento, de identificar, primeiro, se você, através dos exames da retina, tem algum problema cardiovascular, dá para saber, claro, tem que ter, não é todo o problema, mas tipo um diabetes, uma hipertensão arterial, dá para desconfiar que tem. E outra, esses equipamentos, essa tecnologia e o conhecimento nos permitem identificar um problema que a pessoa tenha antes de dar o sintoma. E aí você trata antes. Por quê? É o que eu falo sempre. Se teve o sintoma, o que quer que seja, ou muito ou pouco, já aconteceu. Então tem que agir antes. Tá certo. Aí, já dado o recado, doutor, obrigada e agradecer mais uma vez, como sempre, pelo atendimento, por toda a paciência que o senhor tem comigo aí e por todo o carinho que a equipe do doutor Bolzan, toda a clínica, doutor Lucas, doutor Bruno, então quero agradecer. Obrigada mais uma vez pela sua entrevista e você, olha, não sai daí que no próximo bloco a gente volta com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto para você e sua família nos momentos mais difíceis. Velórios climatizados, livros de condolências digital, serviços de cremação e traslado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Eu vou conversar com ela, que é a presidente aqui da Casa Ricardo, a Vera Plaza. Vai contar um pouquinho pra gente como é que surgiu a ideia, né? Vera, como é que surgiu a ideia de criar uma casa de acolhimento transitório, que é a Casa Ricardo? Então, a casa era dos meus avós, passaram para os meus pais. Depois eu vim morar aqui. Aí o meu filho partiu e eu não consegui mais morar aqui. Depois de 2 anos que aconteceu, eu mudei. E a casa foi ficando vazia, estava vazia acho que uns 5 ou 6 anos já. E eu queria fazer alguma coisa assim para ajudar a população. Porque eu falei, poxa, né? Já que a casa está lá, eu não quero vender, a casa era de família, eu quero ajudar a população. Só que eu e meu marido, a gente não conseguia, só nós dois, os dois trabalhamos, né? E aí eu conheci um grupo de amigos. Aí um dia, conversando, um falou, e o meu sonho é montar uma casa de acolhimento. E eu tenho um colega que está me pressionando para alugar uma casa. E eu, na hora, eu fiquei assim, muito emocionada. Falei, nossa, eu tenho a casa, será que a casa serve, né? Aí eu conversei com outro amigo, com o Rogério, que ele também já partiu. E ele falou, Vera, a casa serve, ele conhecia a casa. Ele falou, não, a casa é grande, dá pra gente expandir, porque tem quintal e tal. Dá pra gente fazer o trabalho na casa. E agora a gente conseguiu aqui com alguns hospitais, né, de Santos, através das assistentes sociais, e a gente faz esse trabalho.
Vera, quando você fala desse grupo de amigos, é um grupo de amigos de estudos, né? Que estudam filosofias, enfim, e que já trabalham em prol do bem, de fazer o bem às pessoas. E aí, por que do nome Ricardo? É uma homenagem ao seu filho. O meu filho era Ricardo. Aí colocamos o nome da casa, Casa Ricardo. E a Casa Ricardo, hoje ela já tem quanto tempo que ela existe? Então, tem 5 anos. Mas hoje a Casa Ricardo, para ela sobreviver, o que ela precisa? Como é que vocês conseguem sobreviver e prestar? Porque o paciente vem para cá, o familiar vem para cá junto com o paciente, sem gasto nenhum. Ele não gasta absolutamente nada, é totalmente gratuito. Mas eu queria que você falasse como que as pessoas podem ajudar, porque vocês precisam de recursos financeiros. Sim, porque nós não temos ajuda de, assim, nada político, nada de prefeitura. Então, é um grupo de amigos que deposita em conta corrente, faz Pix, ou se preferir a gente faz carnezinho, também qualquer valor. E a gente faz eventos também para conseguir jantar, vamos fazer rifa de uma cesta de Natal. E assim, através de amigos. Quer dizer, se quiserem, é o Pix, que é o CNPJ da casa, que depois a gente pode fornecer. E é amigos, é tudo amigos. Para mim foi muito bom, né? Porque eu não preciso ficar indo e vindo sempre, né? Então, quer dizer, eu venho aqui, que nem começa na segunda, sexta-feira eu vou embora. Depois eu volto na outra semana, na sexta-feira eu vou embora. Menos perigoso, né? Ficar pegando rodovia para lá e para cá. E o senhor acaba se sentindo em casa aqui, né? Sinto em casa. Ainda mais que o pessoal aqui, que é muito, como for uma família, você recebe a gente muito bem. E às vezes a gente dá uma risada, brinca. Eu não tenho que reclamar. Até eventos a Casa Ricardo acaba realizando para conseguir arrecadar fundos para poder manter a casa e dar todo esse acolhimento ao paciente e o familiar quando preciso. E eu vou conversar com a Lucita, que é a diretora de eventos aqui da Casa Ricardo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a casa faz para estar conseguindo recursos para poder manter. Boa tarde. Nós não temos recursos nenhum, né, de entidades particulares, então nós fazemos eventos durante o ano. Normalmente são 4 eventos que a gente faz em restaurante, né, em jantar de massa ou pizza. E temos também, arrecadamos dinheiro com associados, né? Nós temos associados que conhecem o nosso projeto, conhecem a Casa Ricardo e ajudam mensalmente. E temos também contribuições mensais através do Pix, né? As pessoas vêm aqui nos visitar, as portas estão abertas, veem a seriedade que é o nosso projeto, né? E aí nos ajudam contribuindo mensalmente. Nós somos uma diretoria de 8 pessoas e nós nos comprometemos a montar essa casa sabendo da responsabilidade nossa, que seria a princípio de nós 8. E aí foram surgindo as dificuldades e os eventos é o que nos ajuda hoje em dia, né? Nós fazemos eventos de noite de massa, já falei, de pizza, fazemos rifa, agora nós vamos fazer no Natal. É o 6º ano que nós vamos rifar uma cesta de Natal, muito completa. Então, todo ano nós fazemos e entregamos para a pessoa, né, para o ganhador, e é um jeito de nos ajudar também na casa. E quem quiser participar dessa rifa de Natal, como que faz? Nós temos a Casa Ricardo, ela tem uma página, né? No Instagram, no Facebook, e tudo é colocado lá. Todos os nossos eventos que nós já tivemos, as rifas, às vezes nós já ganhamos até uma bicicleta elétrica há anos atrás e rifamos. Então a pessoa tem alguma coisa e nos doa e nós revertemos isso em ajuda para casa. Então a rifa vai estar no Instagram ou na página da Casa Ricardo e aí tem o telefone nosso lá, o contato, a pessoa liga e a gente
faz a venda por telefone, ela faz um depósito por Pix. Agora, vocês fizeram eventos na casa, pode falar o nome das casas que são parceiras? Foi a Santo Afonso, né? Santo Afonso Massas, com o Gustavo, que é nosso parceiro. E agora nós fizemos, dia 17 de outubro, no restaurante Pizzaria Trianon, também que se tornou um parceiro nosso. Então, no próximo ano, nós fazemos um evento em massas ou pizza na Trianon e também no Santo Afonso Massas. Fora isso, nós fazemos venda de rifas, tudo que aparecer a gente vai tentando, e novas portas que se abrirem, a gente está aberto aqui para ideias e a gente recebe o apoio de todo mundo, né? Tá certo. Então, ó, tá aí, tá aparecendo as informações, o endereço das páginas das redes sociais. Se você quiser participar da rifa também, o contato tá aparecendo no seu vídeo. E quem quiser ser um sócio, um associado, colaborador, poder ajudar mensalmente, também o Pix aqui da Casa Ricardo também já está aparecendo no seu vídeo. Eu agora vou conversar com o seu Adalberto, que é o vice-presidente. E ele vai falar um pouquinho, seu Adalberto, eu queria que o senhor falasse como que as pessoas chegam aqui na Casa Ricardo. Bom, nós mantemos um contato com as assistentes sociais das instituições hospitalares aqui de Santos. E aí, através do serviço social, eles é que encaminham, fazem uma triagem, né, das condições das pessoas, condições financeiras, de distância. Nós temos um raio de 80 quilômetros para atender as pessoas. E aí, a partir daí, eles mandam, nós temos um impresso apropriado, eles encaminham o paciente e nós acolhemos para ele ficar aqui enquanto durar a assistência deles, né, o tratamento com a quimioterapia ou radioterapia. Somente pacientes. Então, vamos explicar como é que ela funciona. O paciente mora numa outra cidade, que não é aqui em Santos, de repente Vale do Ribeira, e aí precisa fazer um tratamento de quimioterapia ou radioterapia, não tem como ficar indo e voltando, ele vem para casa Ricardo, ele é acolhido aqui junto com o acompanhante, e aqui ele vai receber, ele não vai receber os cuidados, mas ele vai ser acolhido, na verdade, né? Acolhido. Sim, o enfermo, ele fica acolhido e o acompanhante é que faz todo o trabalho de cuidar com ele. Nós não temos nenhuma ação sobre o doente. Se o doente passa mal, quem vai chamar o socorro é o próprio acompanhante. Por isso que precisa ser uma pessoa idônea, responsável. Então, ele vai cozinhar, ele vai arrumar a cama, ele fica totalmente como se estivesse dentro da casa dele, cuidando daquela pessoa com a qual ele está acompanhando, né? E o que a casa oferece em termos de estrutura, seu Adalberto? De estrutura nós oferecemos o café da manhã, o almoço, o jantar, banho, né? E todo o material para que eles possam consumir, né? Não precisam trazer roupa de cama, tudo aqui é fornecido por nós. Eles podem lavar a roupa deles, que nós temos lavanderia, com máquinas de lavar, para poder eles cuidar da roupa deles e se manterem aqui enquanto durar esse tratamento. Bom, esse foi o Beneficência na TV de hoje, espero que você tenha gostado e se você quiser rever esse programa, acessar as nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. Na próxima semana eu te espero para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.